Neemias 2, de 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20. Eu te convido a ficar em pé mais uma vez, para lermos esse texto da palavra. Neemias capítulo 2, dos versículos de 11 a 20, dizem assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, não o nosso aqui, é outro, né? O servo amonita de Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus, quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua presença maravilhosa neste lugar. Obrigado porque o Senhor está aqui, nós podemos te sentir, te ouvir, e nós queremos continuar, Deus, a ser ministrados pela tua vontade, pelo teu querer. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida nesta noite. Que o Senhor nos dê a ousadia e também, Deus, nos dê a graça de podermos interpretar esta palavra. Mais uma vez eu quero me colocar diante de Ti, reconhecendo a minha total dependência a Ti. Eu nada tenho, eu nada posso, eu nada sei, mas o Teu Espírito Santo, que age no meio de todos e por meio de todos, que está neste lugar, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e confirme esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se sentar, irmão e irmã. A nossa perseverança determina o sucesso ou o fracasso dos planos de Deus em nossa vida. A nossa perseverança determina o sucesso ou o fracasso dos planos de Deus na minha vida e na sua vida. Há aproximadamente 5 anos atrás, nós começamos a sonhar com a autonomia, com a independência da nossa congregação em Santana de Parnaíba. Para aqueles que não sabem, nós temos uma igreja que foi plantada há 21 anos em Santana de Parnaíba, cidade ali perto de Barueri. E nós comemoramos, na verdade, 20 anos, porque em 96 é que foi alugado o espaço, e a gente tem mais essa data como oficial, mas começou em 95. Esse trabalho, a princípio com a dona Domitila e outros irmãos e irmãs da nossa igreja, especialmente com o apoio e o suporte do pastor Daniel. E quando nós chegamos então aqui há 6 anos atrás, nós tínhamos essa expectativa do que ia acontecer em Santana. E quem estava comigo no dia 28 de dezembro de 2010, memória boa, com 32 anos qualquer um tem, né? Quem estava comigo nessa reunião da clã lembra que a dona Domitila puxou a minha orelha da pastora. Ela nem conhecia a gente, mas é próprio dela, né? Puxou a nossa orelha: vocês têm que cuidar de Santana, hein? Então eu fui conhecer Santana de Parnaíba e me surpreendi muito com o potencial e a qualidade do trabalho que ali era realizado. Mas aquilo não passava de apenas uma igrejinha, como é conhecida até hoje, a igrejinha lá de Santana.
E aquilo ali precisava virar uma igreja de verdade, de fato e de direito, com os status de uma igreja. E para isso, então, nós começamos a sonhar com este projeto. Colocamos no papel, literalmente fizemos um projeto, aprovado por esta igreja e pela igreja de Santana. E um projeto muito bonito, porque o papel aceita tudo, não é não? Tudo. No papel está lindo lá o projeto. Coisa mais linda de se ver. Se fosse só o papel, estava tudo resolvido. Mas a gente precisa tirar as coisas do papel e Deus age quando essas letrinhas saem daqui e entram aqui. Amém? Que assim seja na minha vida e na sua vida. E aquelas letras daquele projeto precisavam sair dali, através da ação de Deus. E nós começamos então a trabalhar, entre outras coisas, nós precisamos de um espaço físico adequado e próprio daquela igreja. E está lá no projeto. Em 2015 vamos comprar um terreno e vamos construir. Já estamos indo para 17, isso não aconteceu. E aí assim o nosso coração começa a ficar preocupado. Deus, aonde nós estamos errando? O que está faltando? Irmão, irmã, a coisa mais difícil que tem é perseverar. É continuar crendo naquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que é plano dele para a minha vida e para a sua vida. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você traga à sua memória os planos de Deus para a sua vida. O que Deus falou com você. Deus falou que você vai casar, amém? Você está fácil, não vale. Se Deus falou que você vai ter uma casa própria, Deus vai te dar essa casa própria. Se Deus falou que vai te dar dons, Ele vai te dar dons. Se Deus falou que vai restaurar a sua família, Ele vai fazer isso, amém? Mas o quanto você tem perseverado nisso? Porque nós estamos falando já de 5 anos desse projeto. E a gente está aparentemente aquém daquilo que nós nos propusemos ali no papel. O fato é que semana passada, quinta-feira, eu estava meio tristonho, assim, meio para baixo. E eu falei, Deus, eu preciso de uma notícia boa. Preciso de uma notícia boa, por favor, me manda um recado do céu. E eu fiz essa oração muito rápida, talvez aí de alguns segundos. E aí eu estava aqui na igreja por volta de umas 4 horas da tarde, tocou meu telefone. E aí o irmão Sérgio, lá de Butantã, da igreja metodista do Butantã, me ligou. O Sérgio, ele é coordenador da Semana para Jesus, aquele projeto que o pessoal vai em julho, né? Principalmente os jovens da nossa igreja participam, o nosso seminarista também, e ele coordena esse projeto. Nós estávamos pleiteando para fazer em Santana de Parnaíba esse projeto ano que vem. E nós tínhamos, além de nós, mais 2 igrejas lá na disputa, e aí uma abandonou e ficou nós e mais uma outra igreja. E ele me ligou assim, pastor, o projeto é em Santana ano que vem. Nós precisamos apenas do... Amém, glória a Deus. Eu gosto de quem tem fé. Eu nem falei o porém da história, vocês já estão aplaudindo. Tem um porém, tá? Amém, mas eu estou crendo só também na parte das palmas, tá? Esse porém aí é só um detalhe. Ele falou, porém, nós precisamos de um espaço lá para a igreja acontecer. Isso significa nós comprarmos o terreno e construirmos até junho de 2017 um templo para pelo menos 100 pessoas naquele lugar. Ele falou, olha, se tudo der certo, eu preciso que até novembro vocês estejam com um projeto aprovado na prefeitura. Até o final de novembro. E aí, irmão, a gente precisa daquela cota de coisa louca que tem dentro da gente, tem que colocar para fora. Falei, Sérgio, até o fim de outubro vai estar aprovado. Irmão, tenha fé. Tenha fé. Ele desligou, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Irmã, sabe quando as coisas vão mal lá na sua casa, no seu casamento, e você determina algo, você profetiza algo, creia no que você está falando. Amém? Eu liguei para o Ed. Quem conhece o Ed aqui? Ninguém, claro. Ele é o corretor lá que está vendo o terreno lá de Santana para a gente. Eu liguei para o Ed. Ed, e aí, meu amigo, como é que está? Que está faltando um tal de um documento lá. A princípio estava tudo certo a documentação do terreno, e aí, de repente, surgiu lá um porém na história. Ed, e aí, como é que está a documentação lá no fórum? Como é que está tramitando isso? Pastor, até o fim de setembro sai a documentação. Falei, o Ed, é de Deus. Ele é o quê, pastor? Falei, Ed, é de Deus, cara, esse negócio aí, vai dar certo. Amém. E aí, nós ficamos com essa informação que até o fim de setembro as coisas iam acontecer. Domingo passado eu fui pregar em Santana de Parnaíba e eu conheci a Carol. Quem conhece a Carol? Nem eu conheci, vocês vão conhecer a Carol também. A Carol é a esposa do Júnior. O Júnior era da igreja metodista de Barueri. E ele está se transferindo para a igreja de Santana de Parnaíba. O Júnior é casado com a Carol e a Carol é arquiteta. E o pastor Edmilson já tinha comentado comigo da presença desse casal lá na igreja. Eu falei, Edmilson, essa moça vai fazer o projeto para nós. Como assim, pastor? Não sei, ela vai fazer, Edmilson. Ela vai fazer o projeto para a gente. E aí domingo eu fui conversar com a Carol, e aí, o pastor Edmilson comentou, não, comentou, tal, a gente vai fazer, está tudo certo.
Falei, Carol, então está na sua mão, hein? Eu vou te passar algumas ideias, as nossas intenções e eu estou contando contigo para fazer esse projeto. Está dado, pastor. Amém. Bom, quinta-feira está sendo um dia bom, acho que o cosmos está quinta-feira. Quinta-feira, essa semana, Deus resolveu trabalhar de novo. E aí eu recebo outro telefonema do Ed, eu contei para vocês, né? O Ed me ligou, pastor, saiu o documento, o terreno é de vocês. Amém? E aí eu te pergunto, já está tudo resolvido? Agora a gente está cheio de problemas, a gente não tinha nenhum problema, agora a gente tem um monte de problema. Reconstruir, é fazer semana para Jesus e tudo mais. Irmãos e irmãs, eu creio. Eu quero falar sobre isso com vocês nessa noite, sobre perseverar. Perseverar. Há 5 anos atrás, nós nem sonhávamos ter um terreno em Santana de Parnaíba. E nós estamos aqui agora, há poucas semanas, de começar a construção em Santana de Parnaíba. Perseverar. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm muita dificuldade de perseverar em tudo. No casamento, as pessoas têm dificuldade de perseverar no namoro, nos estudos, nos projetos da vida, as pessoas têm dificuldade de perseverar na igreja. E essa dificuldade ela está muito associada com o nosso desejo, com o nosso anseio de nos sentirmos realizados, de termos bem-estar. Então, se não me faz bem, se eu não estou curtindo, se eu não estou gostando, se eu não estou feliz com aquela situação, eu abro mão daquela situação, eu não persevero. Então, se eu estou indo na igreja, as coisas não melhoram, o meu milagre não acontece, eu não sou curado, a melhor alternativa é mudar de igreja e não perseverar. Se eu tenho um projeto que Deus colocou no meu coração, é um sonho, é algo grande, é algo muito maior que eu, mas as coisas estão difíceis, já passaram 5 anos, 10 anos e as coisas não estão acontecendo, nós desistimos, porque aquilo vai me cansando, vai me entristecendo, então se eu não tenho prazer, eu abro mão daquilo. E essa lógica se aplica a tudo, irmão e irmã. Se aplica a tudo, especialmente ao casamento. Especialmente ao casamento. Nós temos muitos momentos de prazer e de alegria no casamento. Alguns que duram dias e semanas, alguns que são alguns segundos só. Você sabe o que eu estou falando. E se a gente ficar preso só a esses momentos, mesmo que sejam aqueles ligados aos segundos, para ficar casado, ninguém fica casado. Porque a gente persevera, e a perseverança ela se dá exatamente quando a coisa não é prazerosa. Quando não está legal. Quando eu não estou satisfeito. Qual é o problema? Se não me agrada, eu mudo. Isso tem gerado pessoas e tem produzido uma geração fraca e vazia. Então, se eu estou lá no meu relacionamento, as coisas não vão bem, não está me agradando, não está fazendo do jeito que eu quero, eu pulo para outro galho. Só que eu não amadureci daquela última vez, mas eu já vou para um próximo. E eu estou trazendo todo aquele ranço, toda aquela mágoa, toda aquela tristeza, aquela minha imaturidade para o próximo relacionamento. E a tendência é esse relacionamento também não dar certo. E todas as vezes que isso vai acontecendo, a gente vai se fragilizando, a gente vai se enfraquecendo, a gente vai ficando cada vez mais vazio. Por que você está nesse casamento? Por que você está nesse projeto? Por que você tem esse sonho? Eu não sei, eu estou aqui até a hora que for bom, depois eu estou fora. E a gente vai gerar então aí uma próxima geração muito fraca e muito vazia, de homens e mulheres que não sabem dizer sim, que quer dizer sim, e não, que quer dizer não. Eu gosto muito do exemplo de Ezequiel e de Oséias, não esse aqui. Tem um pessoal da Bíblia aqui hoje, né? Mas o profeta lá, Ezequiel é muito interessante. Deus chega para Ezequiel, Ezequiel, tem uma boa notícia para te dar. Eu vou matar a sua mulher. Pode ler lá, a viuvez de Ezequiel. Eu vou matar a sua mulher. E você não vai chorar e nem lamentar. Palavra de Deus para Ezequiel, tá bom? Deus levanta Ezequiel como homem de Deus, como profeta, e fala assim, olha, eu vou matar a sua mulher. E você engole o choro e não olha para trás. E eu vou fazer isso para que a sua dor, o seu sofrimento sirva de exemplo para o povo de Israel. Sabe o que Ezequiel fez? Amém, Senhor, eu sou teu servo, o Senhor é fiel comigo, eu vou ser fiel com o Senhor, faz a tua vontade na minha vida. O que tem de legal nisso, gente? O que tem de prazeroso nisso? Mas é plano de Deus para a vida de Ezequiel. Oséias é ótimo também. Oséias é o inverso, Deus dá uma mulher para ele.
Deus fala assim: Oséias, você vai casar com uma prostituta. E você vai ter filhos com essa mulher. E os nomes desses filhos vão ser os piores nomes possíveis, vão representar coisas terríveis. E você vai fazer isso para simbolizar a prostituição do meu povo, que tem se casado, tem se aliançado com outros povos e outros deuses. E sabe o que Oséias fala para ele? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Não tem nada de legal nisso. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, que num contexto, numa sociedade pequena, patriarcal, machista como era a judaico-semita, um homem de Deus casar com uma prostituta não era nem um pouco legal. Não era nem um pouco prazeroso para ele, mas era plano de Deus para a vida dele. Então tira da sua cabeça que todos os planos de Deus para a sua vida vão ser legais e bacanas. Hoje o seminarista Lucas quase acabou com a minha pregação. Porque o texto de Deuteronômio que ele leu hoje de manhã fala exatamente sobre isso. Eu levei vocês para o deserto para quê? Para serem humilhados, para sofrerem. Isso dói aos nossos ouvidos, irmãos e irmãs. A gente está com dificuldade de ouvir essas coisas, porque a gente quer prazer e alegria o tempo todo. O tempo todo. Essa é a geração que tem sido produzida por aí. O contexto de Neemias ele é muito interessante, aí nós nos reportamos lá ao capítulo 1. Nós estamos falando aqui de um contexto de exílio babilônico e persa. Neemias está morando na Pérsia, e o rei da Pérsia é Artaxerxes, é um bom nome para o seu filho. Se eu tiver um terceiro, misericórdia. Estou brincando. Eu indico para o Mura, para Iris, não sei. Artaxerxes. É tudo brincadeira, terceiro filho, gente. Quem tem mais de um filho não tem juízo. Essa que é a verdade. Mas ele estava nesse momento, e Israel era a colônia da Babilônia. O povo estava sendo escravizado, humilhado, muita gente morreu, e quem ficou em Jerusalém está sendo escravizado, serve ali então, são escravos do povo babilônico. E a cidade foi destruída, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo foi destruído, e essa notícia então chega lá para Neemias no capítulo 1. Lá do versículo 1 ao versículo 4, essas informações, essas notícias chegam para Neemias. E a reação de Neemias é de qualquer pessoa que é normal. Quem não é normal faria outra coisa. Eu estou falando só para quem é normal, para quem vive neste plano aqui. Ele senta e chora. Pensa que chega a notícia para você que está tudo mal lá no seu trabalho, que a sua família está mal, que as coisas estão ruins, que o seu povo está sofrendo, que as coisas que você mais ama foram incendiadas e destruídas. A nossa reação é sentar e chorar, meu irmão, minha irmã. Quem não faz isso é porque é anormal, precisa buscar tratamento urgente. Eu indico o terapeuta se precisar. Porque é normal a gente sentar e chorar no meio do sofrimento. Passados alguns dias, assim diz o texto, ele passa a orar e jejuar. Ele começa a buscar a presença de Deus, a face de Deus. E aí, quando ele começa a buscar a Deus, Deus começa a agir a favor de Neemias. Neemias vai até a presença do rei, no primeiro dia do ano, que era considerado, então, o aniversário do rei. O ano começava, então era hora de comemorar o aniversário do rei, o rei comemorava o seu aniversário neste dia. Então, uma grande festa está acontecendo, Neemias está ali servindo o rei, e o rei percebe a tristeza do coração dele. E aí Deus começa a agir, eu gosto muito dessa expressão, lá no capítulo 2, versículo 4. O rei pergunta para Neemias: Neemias, o que você quer que eu te faça? O que está acontecendo? O que você precisa? Então Neemias disse assim: então orei ao Deus dos céus. Irmãos e irmãs, olha que sabedoria que nós temos aqui nessa expressão bíblica. Quantas e quantas vezes nós estamos diante de uma decisão, diante de uma tomada de posição, e nós temos milésimos de segundos, e a gente pensa num monte de bobagem, menos em falar com Deus. Mas aqueles milésimos de segundos que Neemias teve, ele fecha seus olhos e fala: Deus, põe as palavras certas no meu lábio. Faz eu pedir direito, faz eu falar a coisa certa. E ele começa a falar com o rei. Rei, me manda para Jerusalém, me permite ir reconstruir a minha cidade. Porque a cidade de Jerusalém era a cidade de Deus, então destruir Jerusalém era destruir o próprio Deus. Imagina a tristeza desse homem, meu irmão, minha irmã. Amanhã, se eu chegar aqui na igreja, a igreja estiver destruída, além de eu ficar desempregado, eu vou ficar triste. Olha que tristeza, a igreja destruída, imagina isso. Então o rei fala assim: olha Deus agindo. Neemias, eu vou te mandar para Jerusalém, você está liberado, e vai o tempo que você quiser. Neemias, espera aí, tem mais uma coisa, eu vou pagar a reconstrução, tá bom? Tem mais uma coisa, além de você ir,
Você é meu escravo, mas eu estou te liberando. Além de você ir, além de eu pagar a reconstrução, eu vou mandar os meus soldados junto contigo. Você vai ter uma escolta real do seu lado, com cartas dizendo que você está me representando lá. Gente, não faz o menor sentido tudo isso. Porque é Deus agindo e Deus não espera que as coisas façam sentido na minha vida e na sua vida. Ele quer que os planos dele se cumpram na minha vida e na sua vida. Amém? Você olha para você e fala, caramba, como é que eu estou casado com essa pessoa? Ela é muito melhor que eu, ela é uma bênção. Estou falando de mim, tá? Aí você fala assim, como que isso é possível? É Deus purinho, gente. Não tem outra explicação. Poxa, está todo mundo sendo mandado embora, eu ainda não fui mandado embora. É Deus na sua vida, irmão e irmã. Quer dizer que quem foi mandado embora, Deus não está na vida dele? Está também. Mas essa pessoa provavelmente tem uma envergadura maior do que a minha e a sua e aguenta mais do que a gente. Possivelmente. Nós estamos aqui diante então do capítulo 2 que nós lemos, versículo 11 e 20. Nós temos aqui um binômio. Plano de Deus e a realidade. E muitas vezes nós nos deparamos com isso na nossa vida. Nós entendemos o plano de Deus de restauração, de cura, de bênção, de fartura, de prosperidade na nossa vida. A gente entende isso. Mas quando a gente olha para a realidade é outra. Deus está falando para Neemias, olha, vai para Jerusalém, reconstrói a minha cidade, o rei vai bancar tudo isso, vai dar tudo certo. Mas quando ele chega em Jerusalém, a atitude dele é andar pela cidade. E quando ele vai andar em Jerusalém, ele descobre que a coisa era muito pior do que falaram para ele. Plano de Deus e a realidade. Uma coisa versus a outra. O texto nos dá essa ideia de que ele andou por toda a cidade, porque ele sai pela porta do vale, e ele vira então para a esquerda, no sentido da fonte do dragão, da porta do montouro. Neemias, ele começa pelo pior lugar possível. Essas duas portas que ele passa, eram as portas aonde o lixo era jogado fora. Aonde os pagãos queimavam pessoas vivas. Essas duas portas eram os piores lugares, ele começa por lá. A fonte do dragão tem esse nome exatamente por isso, porque está associada a coisas ruins. Era uma fonte de água amarga. Ele começa pelo pior. E a gente tem essa tendência, meu irmão, quando a gente está diante da situação difícil, da luta, a gente olha para o problema que é desse tamanho, ele fica gigante, ele se agiganta diante de nós. Tem uma operadora aí de telefone sem vergonha, que dá um problema miserável, que a moça pega lá na frente, assim, né, grandão, e ela traz para perto dela, assim, né. Eu não vou falar o nome deles, porque eles me dão muito prejuízo. Mas ela vai, pega lá aquele negócio assim, e traz para perto dela. Quando está perto da tela, assim, parece grande, né. Isso, me derruba mesmo, faz isso mesmo, Alice. E o problema vai ficar muito grande, mas Neemias, ele encara de frente o problema. E então ele dá a volta, porque do lado da porta do vale, estava a porta da fonte, do lado direito. Então ele sai para o lado esquerdo, dá a volta em toda Jerusalém e retorna pela porta da fonte. Ele andou por toda a cidade e o relatório dele é péssimo. Está tudo queimado, está tudo destruído, as coisas vão mal. Ele considera o povo de Israel opróbrio, vergonha. Ele está dizendo assim para o povo, gente, nós somos uma vergonha. E quando você desdenha as coisas de Deus, isso significa vergonha. Então, se você entende que a sua esposa foi dada por Deus, o seu marido foi dado por Deus, você fala mal dele, você está desdenhando o que Deus fez na sua vida. Hoje, eu não sei se alguém faz isso, mas às vezes é muito comum a gente fazer. Hoje, talvez no meio da crise é mais difícil. A gente fala mal do trabalho que a gente tem. Hoje, acho que tem pouca gente falando mal do trabalho que tem, né? Porque se está trabalhando já... Mas a gente desdenha das coisas que Deus nos deu. Desdenhar da igreja é o mesmo sentido. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, que se você for visitar qualquer igreja nesta noite, provavelmente você vai achar uma igreja melhor que essa. Provavelmente. Porque quando a gente quer enxergar o que a gente quer, a gente enxerga. Essa é a realidade. Mas se foi aqui que Deus te colocou, se Deus te plantou aqui, essa é a igreja para você frutificar, para você florescer, essa é a igreja de Deus para a sua vida. Amém? Fora que falar mal da igreja é falar de mim e de você, nós somos a igreja. Né? Essa era a hora, então, de Neemias mostrar a sua perseverança, quando tudo era contrário. Quando tudo ia mal. Ele sai à noite para fazer, então, essa ronda na cidade, essa avaliação da cidade. Ele faz isso porque o governador de Samaria, que é o Sambalat, Sambalat,
Ele não gostava nem um pouco dos judeus, ele estava feliz com a destruição de Israel. Então ele não poderia fazer isso durante o dia, senão ele ia ser denunciado para o Sanbalate. E o Tobias, ele era um cara que tinha uma influência na cidade de Israel, ele tinha familiares que tinham poder, principalmente ligado aos sacerdotes, então ele era um cara que extorquia, que ameaçava as pessoas, um cara ruim. Então Neemias vem para reconstruir a cidade, ele ia perder esse espaço dele. Por isso os dois eles se opõem à reconstrução de Jerusalém. Tudo vai mal, gente. As notícias que chegaram não era nem 1/10 do que ele viu lá. Mas Deus tinha um plano para ele e para aquela cidade, amém? Quando tudo vai mal, quando tudo está ruim, quando opositores se levantam contra nós, nós temos que nos lembrar dos planos de Deus. O que significa perseverar nas horas mais difíceis? Primeiro, significa ser coerente. Uma das coisas mais raras de se encontrar hoje são pessoas coerentes. Pessoas que dizem uma coisa e fazem aquilo. Pessoas que declaram a sua fé e mantêm a sua fé de pé. Pessoas que dizem que são de Deus e quando são provadas, provam que são de Deus. Pessoas que dizem crer em Deus e quando são colocadas à prova a sua fé, elas continuam crendo em Deus. Pessoas que declaram, e nós precisamos mais dessa expressão, desde que ela seja verdadeira, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas ao declararmos isso precisa ser fato na nossa vida. A começar por quem fala. Isso é muito importante. Coerência. Neemias, ele vive a partir dessa coerência. Quando a sua fé, quando ele tem que perseverar, ele é coerente. É muito bonito o capítulo 1, porque depois de jejuar e orar, depois de alguns dias, ele começa a falar com Deus. Ô gente, a oração de Neemias aqui, pensa um cara que era do ministério de intercessão. Quem é do ministério de intercessão sabe orar bonito, né? Imposta a voz e tal. Não é? E uma oração linda. Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é fiel. O Senhor tem uma aliança com o seu povo. E nós somos o teu povo. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor pode restaurar a tua cidade. O Senhor pode restaurar a nossa sorte. É uma oração linda. É um discurso maravilhoso. Neemias, ele fica indignado com as notícias que chegam para ele. Ele fica triste. E aí então ele faz esse discurso diante de Deus. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós ficamos indignados. Nós não gostamos das coisas. Nós falamos e fazemos muito pouco. E com o advento das redes sociais, e principalmente do Facebook, nós temos muita gente falando, e fazendo muito pouco. Muito pouco. E isso entra para a igreja. Pessoas que falam muito, mas que demonstram pouco. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai dizer que nós somos conhecidos pelo quê? Pelos nossos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não é pelo discurso, mas é por aquilo que a gente frutifica. Quando tem a oportunidade, ele transforma o seu discurso em uma prática coerente. É isso o que Neemias faz. Ele faz aquele baita discurso para Deus. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, eu estou indignado com aquilo que fizeram lá em Jerusalém, e fala, e prega bonito, e ora, e canta, e a hora que Deus dá a oportunidade para ele fazer uma coisa, sabe o que ele faz? Ele faz. Eu creio que isso precisa permear a nossa vida em todas as áreas. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelos meus filhos, e o diabo não tem poder, e a hora que a gente tem a oportunidade de dar um abraço no filho e pedir perdão para ele, a gente não faz isso. A hora que eu tenho a oportunidade de demonstrar que eu não sou um xereque para minha mulher, eu não faço isso. Fica a dica, quando tudo vai mal, não manda flor. Não manda flor quando tudo vai mal. Flor não é para quando as coisas vão mal. É para quando tudo vai bem. E aí você recebe flores e fala, nossa, sua esposa vai pensar assim, tá tudo bem, não tem nenhum motivo para ele mandar flor, ele está me mandando flor, ele gosta de mim de verdade. Se você mandar flor quando tudo vai mal, sem vergonha, safado cachorro. É isso que ela vai pensar. Não tem outra coisa. Tá achando que vai me dobrar com essas florzinhas michuruca aqui. Ela olha e adora a flor, tá? Essa que é a verdade. Ela põe na sala, mas ela está te odiando, essa que é a verdade. Não vai resolver. Então, quando a gente tem a oportunidade de demonstrar, a gente não faz.
É muito comum a gente ouvir assim na igreja: pastor, conta comigo, tamo junto. Conta comigo. Manda um e-mail lá, pastor. Eu tenho a impressão que a pessoa mudou o e-mail, eu acho. Na hora da prática, gente, eu fico agoniado. Quando a pessoa fica em crise porque ela não se acha na igreja. Pastor, eu não sei o que eu posso fazer na igreja. Tem uma coisa que eu posso fazer na igreja. Eu só tenho uma coisa para falar para essa pessoa: meu irmão, minha irmã, vai para outra igreja. Porque se aqui você não está arrumando serviço para você fazer, tem uma lâmpada para trocar lá no banheiro masculino, lá. Está fácil, serviço não falta. Não falta. Não falta, mas estamos juntos. Neemias, ele se transforma num agente de transformação. Teve discurso, teve prática. Na hora da adversidade temos que demonstrar nossa indignação e transformá-la naquilo que pode transformar a situação. Revertê-la naquilo que pode transformar a situação, e não em murmuração. Lamúrias, reclamações e autocomiseração nos levam a desistir. Ah, está muito difícil, é muito ruim e tal, e não vou conseguir mais, e está difícil, está doendo, e para mim está complicado. Para quem que não está, gente? Para quem que não está complicada essa vida, gente? E a gente fica se lamuriando, fica, tal, e aí sabe o que a gente faz? Desiste. Desiste. E Deus está lá pronto para nos abençoar, para fazer. Eu fico imaginando se a gente chega no começo desse ano e fala assim: ó, igreja, é o seguinte, Santana não vai nem volta, dá 2 passos para frente, 10 para trás, esquece Santana, vai. Mas eu fico imaginando Deus dando um tapa na mesa lá do céu, que ele tem uma mesa grandona assim, bonita, de mármore, ele bate na mesa: rapaz, agora que eu ia abençoar aquele povo lá, eles desistiram. Falaram que era uma igreja missionária, que era isso, mas na hora da prática, cadê? Graças a Deus, nós não vamos precisar ouvir isso de Deus. Além de tudo, quem fica reclamando demais é chato, não é nem chato, é chato. Quem reclama demais, principalmente se é crente, é chato. É muito chato. Nós precisamos, nosso próximo curso de escola dominical, vamos criar como ser legal em 6 meses. Curso para ser legal. E na hora da gente ser coerente, gente, a gente passa a ser uma pessoa chata. Porque é uma pessoa que fala, e a hora que Deus dá a oportunidade não faz, passa a ser uma pessoa chata. E pior de tudo, não experimenta da bênção de Deus. Isso é terrível. O que significa ser perseverante quando tudo vai mal? Significa ser constante. Coerência é dizer sim e lá na frente aquele sim se transformar em uma atitude que corresponde àquele sim. E constante é dizer sim hoje, dizer sim amanhã, dizer sim depois de amanhã, dizer sim sempre. Se eu comecei falando que era assim até o final. Isso é constância. Diante do cenário desolador que Neemias encontra em Jerusalém e da necessidade da reconstrução da cidade, ele é constante na sua fé. Constante na sua fé. Em nenhum momento Neemias deixou de crer. Capítulo 1, versículo 4. Depois de sentar e chorar, lamentou por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 4, nós já lemos. Então orei ao Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 18. Então declarei como a boa mão de Deus estivera comigo. O tempo todo Neemias ele está dizendo: Deus está comigo, a boa mão de Deus está comigo. Quando eu precisei eu falei com Deus, eu olhei para Deus, eu orei a Deus. Ele foi constante, ele foi firme naquilo que ele cria. Constante. Recebeu a notícia? Eu creio em Deus. A hora que ele foi falar com o rei, eu creio em Deus. Ele chegou lá em Jerusalém, estava tudo danado, muito pior do que eles tinham falado para ele. Eu creio em Deus, a boa mão de Deus está conosco. Sabe quem mais sofre com a nossa inconstância na fé? Os nossos filhos.
seja a minha de 5 meses ou o seu de 50 anos. Quando nós, como pais, somos inconstantes com a nossa fé dentro de casa, isso é péssimo para os nossos filhos. Ah, mas ele nem entende, pastor. Você que pensa que não entende. Você que pensa. Estou acompanhando um caso agora. 1 ano e pouquinho, bebê. Já está mostrando sinais assim de revolta por conta do relacionamento dos pais. Isso é muito sério, gente. Isso a médio e longo prazo vai deteriorando o caráter da pessoa. Isso é muito sério. Então, quando domingo, na hora do almoço, a gente almoça o pastor ou a pastora, o que é almoçar o pastor ou a pastora? É falar mal do pastor ou da pastora. Pastor, na nossa igreja não tem isso. Foi todo mundo arrebatado já então, né? Quando a gente faz isso na frente dos filhos, nós estamos dizendo assim, não precisa respeitar o pastor e a pastora. Em outras palavras, não precisa respeitar a autoridade. Se o meu pai e a minha mãe não respeitam o pastor, eu também não vou respeitar meu professor na escola. Se o seu filho tirar 0, é isso aí. Você já entendeu? Ah, mas a igreja, né? Mas o teatro, né? Mas o louvor, né? Ah, mas toda hora novidade de vida, ai meu Deus. E a gente vai falando isso dentro de casa, e os filhos vão absorvendo isso, gente. Qual é a vontade que o seu moleque, a sua menina vai ter de vir na igreja? Pastor, não. Pastor ainda mais, pastor não. E aquele gordinho lá? Ele que falou de manhã, não estou falando nada. Ele que falou de manhã. E não vai ter nem como fazer lipo, porque está casando, está gastando com casa. Vai ter que vender as portas, janela, não tem jeito. Vai estar fazendo futebol, pelo menos. Eu voltei a fazer atividade física, graças a Deus, estava precisando. Quero chegar nos 40, senão não vou chegar lá. Misericórdia. Ô, gente, a gente precisa tomar cuidado com a nossa constância em tudo. Em tudo. Especialmente com as coisas de Deus, com a igreja, com a nossa fé. Só vamos viver os planos de Deus se não deixarmos de crer, de ter fé no que Deus nos promete. Muitas vezes, eu gosto muito dessa expressão da irmã Marilene, né? A gente acorda crendo. Hoje é o dia do meu milagre. Oh, glória. É hoje. Na hora do almoço, você já está meio na dúvida. Antes de dormir, você tem certeza que Deus te abandonou. Certeza. Eu acordei crendo no milagre, no agir de Deus. Lá pelo meio do dia, mais ou menos. Antes de dormir, eu já tenho certeza. Deus, balela. E a gente não é constante naquilo que a gente crê. Isso determinou a caminhada de Neemias. Quando ele recebe a notícia, ele ora a Deus. Quando ele vai falar com o rei, ele ora a Deus. Quando ele está lá para começar a reconstrução, ele crê que a boa mão de Deus estava sobre ele. Amém? E por fim, perseverar quando tudo vai mal significa ser dependente. Neemias, ele é questionado e desafiado por seus opositores. Versículo 19. O Sanbalate e o Tobias começam a questionar ele. O que é isso que você está fazendo? Você está querendo que a gente se revolte contra o rei? Porque eles não sabiam das cartas que Neemias tinha na manga. Como ele tinha as cartas do rei dando autoridade para ele reconstruir, o Sanbalate e o Tobias não sabiam disso, eles estavam com medo de Neemias estar fazendo alguma coisa contra o rei. Nunca ninguém tinha chegado na província de Israel com a autoridade de Neemias. E Deus quer dar uma autoridade para mim e para você que ninguém tem, amém? Porque essa autoridade vem do céu, vem do alto, é do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. E aí o nosso carteiraço é espiritual. A pessoa está lá empinando o nariz para você, tá, não vou resolver esse problema. A nossa vontade é mirar bem assim, ó. Não é não? Essa é a nossa vontade carnal. Mas um homem e uma mulher de Deus sábio, sábia, usa aqueles milésimos de segundo e fala, Senhor, quebranta o coração desse abençoado, Deus, senão eu vou quebrantar outra coisa, Senhor. Me ajuda, Deus. Sensibiliza, faz as coisas acontecerem. Porque esse é plano teu, Senhor, está nas tuas mãos. E Deus vai fazendo, Deus vai ajeitando, Deus põe um médico, Deus abre a porta, Deus resolve, Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Eu lá ia calcular que há 5 anos atrás, um dia uma moça que é arquiteta, que é casada com um rapaz que era da igreja metodista, veio frequentar Santana de Paraíba.
Vá lá como a gente vai planejar isso. Que planejamento contempla o poder de Deus, gente? Não existe isso. Projeto, planejamento no papel para agradar a gente. Deus é muito maior que um papel. Amém? Deus faz as coisas, mas nós temos que depender dEle. O Sambalat e Tobias se levantam contra ele e começam a questionar. E a gente vai ser questionado, gente. A gente vai ser questionado. Será que vale a mesma pena investir lá em Santana de Parnaíba? Alguém chegou assim para mim e falou, pastor, o senhor está chegando agora na igreja. Pastorzinho, né? Pastorzinho, está chegando agora na igreja. Agora é a hora da gente fechar Santana, pastor. Não perca, deixa. Eu nem tinha ido. Eu falei, aguenta só um pouquinho. Deixa eu só lá ver o que tem. Eu cheguei lá, tinha 40 e tantas pessoas, um tanto de criança, e louvor, e ministério, e a dona Domi dominando tudo lá. Como é que vai acabar com Santana, rapaz? Está doido? Mas os opositores vêm, as falas vêm. Realmente, larga a mão desse casamento aí. Entrega o seu filho para Deus. Quando a gente fala entrega o seu filho para Deus, quando as pessoas nos falam isso, é da forma mais pejorativa possível. Tipo assim, já que não tem mais o que fazer mesmo, larga para Deus, talvez Deus queira. Mas se a gente está falando isso de verdade e crendo, é o melhor lugar para a gente deixar nossos filhos. Amém? Mas vai levantar gente para se opor mesmo. Gente que é contra, gente de fora e gente de dentro, tá bom? Gente de fora e gente de dentro. O Sambalat era de fora, o Tobias era de dentro. Os dois vão se opor. Pensa comigo, gente. O cara chega lá em Jerusalém, está tudo detonado, tudo ruim. Tem gente que não quer reconstrução. Deus, não. Vão mudar para outro lugar, faz outra cidade de Deus e pronto. Neemias poderia ter pensado isso, mas não fez. Oposição deve sempre ser vista com bons olhos quando estamos tratando dos planos de Deus. Esse é um sintoma interessante. Se está tudo fluindo, se está tudo dando certo, é porta atrás de porta sendo aberta, e aquela coisa, parece que o chaveiro está indo junto com você abrindo as portas. Irmão, irmã, dá uma segurada aí no freio. Puxa o seu freio aí. Porque os planos de Deus contemplam sempre oposição. E Jesus quis deixar isso muito claro ao dizer que aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, passa por perseguição. Esse dia eu estava falando com o seminarista Lucas, tem uma situação, acho que foi lá de Santana mesmo, um problema aqui, uma situação aqui e tal, a gente se olhou, está tudo certo, está tudo certo. Está tendo problema, está tendo dificuldade, está tendo enrosco, está tudo certo. Pastor, isso é muito doido, pastor. Eu sei, nós estamos falando de reino de Deus e não desse plano terreno aqui. Porque se fizer sentido, já não é coisa de Deus. Neemias responde, atribuindo a Deus a sua convicção. Versículo 20. Aqueles milésimos de segundos, né, que ele parou para pensar. Você poderia ter falado não quando falou sim, sabe? Por que eu não falei não? Sabe? Quem já teve isso? Quem é normal igual eu, assim? Poderia ter falado sim, poderia ter falado não. Ah, meu Deus. Então, lhes respondi. Tudo isso que vocês estão vendo aí, a reconstrução, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ah, mas se eu sou Neemias, velho de guerra, eu puxo assim, ó. Lê, faz favor. Ainda fica assim, né? Lê aí, lê. Lê a carta aí do Artaxerxes, lê aí. Olha o que ele está falando aí, ó. Eu que mando. Eu, não vocês. Lê aí. Sabe o que ele faz? Deus vai fazer a coisa acontecer. Eu não dependo do rei Artaxerxes, eu não dependo da carta que ele me deu, eu não dependo dos soldados que estão aqui que ele me mandou, eu não dependo da madeira lá que o Asaf liberou para mim, eu dependo é do Senhor. Amém? Quem persevera, quem vive os planos de Deus, é porque depende dele. Precisamos declarar e viver nossa confiança em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus nos honra e quem duvida é envergonhado. Você quer arrebentar com o judeu, é falar para ele que ele não tem memorial em Jerusalém.
Porque nós estamos falando aqui de uma tradição oral e uma tradição que vai passando de pai para filho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou contar a história do Davi, que vai contar a história do João, que vai contar a história do Mateus, é o meu bisneto, o Mateus, né? Tudo da Bíblia, pessoal. Vai contando as histórias. Então, um vai contando, então, lá o vovô fez tal coisa. Para um judeu, isso tem muito valor. Tem muito valor. Ter esse memorial. Vocês não vão ter memorial em Jerusalém. Isso é muito sério. Neemias está falando assim, Deus vai nos honrar e vocês serão envergonhados. É isso que Neemias está falando para os inimigos, para os opositores que se levantam. E se você seguir o texto, você vai ver exatamente isso. Sanbalate é esquecido da história. Tobias é expulso de Jerusalém. Foram apagados da história. E até hoje nós estamos falando de Neemias. O que tem de livro de liderança aí que fala de Neemias é uma coisa absurda. Às vezes aparecem uns Tobias por aí, né? Para finalizar. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro. Concluíram a obra, o plano de Deus. Aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu o quê? Ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Quem honra ao Senhor com a sua perseverança é honrado por Ele. Neemias perseverou, perseverou, perseverou. Foi coerente, foi constante, foi dependente. E depois os muros estarão reconstruídos e ele disse, Deus é quem fez esta obra, por intervenção dele, porque a boa mão de Deus estava sobre nós. Os planos dele se concretizaram na nossa vida. Amém? No domingo passado foi muito gostoso pregar lá em Santana do Parnaíba. Eu falei para ele, gente, se Deus quiser, só Ele mesmo, só Ele quiser. Não sou eu, não é o prefeito de Santana, não é a Carol que vai fazer o projeto, não é o Raimundo. O Raimundo que é o nosso empreiteiro, não é o Sérgio Zucolô, essa turma aí não manda nada, nem eu, muito menos. Se Deus quiser, em setembro de 2017, nós vamos estar comemorando o aniversário de Santana no Templo Novo. Muita coisa nova vai acontecer lá. Logo, logo eu conto o quê. Plano de Deus, irmãos e irmãs. Vai muito além de mim e de vocês. Nós temos é que perseverar.